se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do veado encantado. A mata de Itaúnas era densa e abafada, com árvores centenárias que sussurravam segredos antigos ao vento. Diziam que naquela região morava uma criatura que apenas os olhos dos amaldiçoados podiam ver. Era um veado branco como a lua, de chifres longos e olhos vermelhos, que surgia entre a neblina quando a noite estava mais escura do que o habitual. Os moradores evitavam sair após o pôr do sol, e os antigos alertavam: se o veado te olhar nos olhos, sua alma não volta mais. Joana, uma jovem bióloga recém-chegada do Rio de Janeiro, decidiu ignorar os avisos. Fascinada por lendas regionais, ela se embrenhou na floresta com sua câmera, determinada a registrar a criatura lendária. Queria escrever um artigo para seu blog sobre folclore capixaba e provar que a ciência podia explicar tudo. Ao atravessar a trilha esquecida, notou o silêncio inquietante ao seu redor, nem sapos, nem grilos. Apenas o som abafado das próprias botas sobre folhas úmidas. Com a noite caindo rápido, Joana montou acampamento próximo a uma lagoa, onde pescadores antigos juravam ter visto o veado. Ao revisar as fotos tiradas, encontrou algo bizarro. Em uma delas, no fundo, entre galhos desfocados, uma silhueta clara com olhos incandescentes a observava. Sentiu um calafrio, mas atribuiu a exaustão. Sorriu nervosa e disse para si mesma, provavelmente reflexo: o tempo parecia se mover diferente ali. O relógio digital congelou às 18h06, e a bateria descarregou num instante. Quando ergueu os olhos, percebeu uma névoa se formando sobre a água. E então ouviu um som, um estalo, como galho seco quebrando, vindo de trás. Virou-se devagar. Nada. Mas o cheiro de terra molhada misturado com enxofre começou a se intensificar. Joana acendeu a lanterna. A luz tremia como se o ar estivesse denso demais. De súbito, 2 pontos vermelhos surgiram entre as árvores. Ela ficou paralisada. Os olhos a fitavam com uma inteligência não humana, como se já soubessem tudo sobre ela. A criatura avançou um passo. E então parou. A respiração da moça ficou pesada. Sentiu algo pressionar sua mente, como uma presença tentando se comunicar. Antes que pudesse gritar, o veado desapareceu. Não correu. Simplesmente se desfez em névoa. Joana caiu de joelhos, chorando, sem entender o que tinha presenciado. Aquela não era apenas uma lenda. Era algo muito mais antigo, mais vivo e faminto do que qualquer coisa que ela esperava encontrar. E agora, ela tinha sido marcada. Na volta para a vila, Joana não disse uma palavra. As pessoas apenas olharam para ela e baixaram os olhos, em silêncio. Sabiam. Ela tinha visto. E uma vez marcado pelo veado encantado, você não pertence mais a este mundo. A marca não era física. Joana continuava com a pele limpa, mas sentia algo no interior da mente, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Os sonhos mudaram. Todas as noites, via o veado branco atravessando corredores escuros, sempre se aproximando, mas nunca correndo. Apenas andando, sem piscar, os olhos fixos nela. E ao acordar, sentia o cheiro de floresta úmida no quarto da pousada. Tentou contar à dona da pousada, uma senhora chamada Delúcia. Ao ouvir a descrição, a velha empalideceu e fez o sinal da cruz. Disse que há muitos anos uma menina da vila também tinha sido marcada. Chamava-se Roseli. Desapareceu após uma noite de febre e delírio. Nunca mais foi vista. A floresta a tinha tomado, assim como faria com Joana. O veado não mata. Ele leva a alma para dentro do mato, onde o tempo não existe e o corpo vira só casca, sussurrou Lúcia. Determinada a entender o que estava acontecendo, Joana buscou o único homem que ainda andava pela floresta sem medo, seu Amâncio, o ermitão do brejo. Vivia isolado e dizia conversar com espíritos da mata. Quando Joana o procurou, ele já esperava por ela. O bicho te viu, e agora você ouve o chamado. Só tem 2 caminhos: ir até ele, ou esperar que ele venha. Seu Amâncio levou Joana até uma clareira antiga onde, segundo ele, o veado aparecia nos solstícios.
O lugar estava cheio de ossos pequenos, como de animais, mas alguns pareciam humanos. No centro, havia uma árvore retorcida, morta, com símbolos talhados na casca. Era um altar. Joana sentiu o chão vibrar sob seus pés. A presença estava ali. O tempo parou. A floresta segurava o fôlego. De repente, vozes começaram a sussurrar entre as folhas. Frases desconexas, em línguas antigas. Joana caiu de joelhos e seus olhos reviraram. Seu Amâncio recuou. É cedo demais, ele já entrou nela, murmurou, e desapareceu entre os arbustos. Joana, em transe, viu imagens em sua mente, sacrifícios, rituais, homens com máscaras de veado queimando oferendas à criatura. Quando voltou a si, já era noite, e estava sozinha. A floresta estava diferente, mais viva, mas ao mesmo tempo mais morta. O chão pulsava, como se respirasse. Os olhos vermelhos a observavam ao longe. Joana não era mais apenas uma visitante. Agora, era parte do encantamento. Ela decidiu fugir. Correr para o outro lado da mata. Mas cada trilha levava ao mesmo lugar, a árvore morta. O círculo estava fechado. E o veado, cada vez mais próximo. De volta à vila, Joana mal conseguia distinguir sonho de realidade. As pessoas a evitavam. Sua sombra parecia se mover sozinha. Em seu reflexo, via olhos que não eram os seus. Ela não dormia mais. Apenas fechava os olhos e via a floresta. A mesma árvore. O mesmo sangue. Procurou a ajuda de um padre local, um homem velho chamado Padre Fábio. Ao ouvir a história, ele engasgou com a água benta que bebia. Disse que aquilo era mais antigo que o cristianismo, era uma entidade ancestral, protetora e vingativa. O veado encantado é o guardião. A floresta foi violada, e ela exige equilíbrio. Você foi escolhida. Joana perguntou por que ela. O padre explicou que a criatura escolhe quem está entre mundos, alguém que não pertence completamente à cidade, nem à natureza. Alguém quebrado por dentro. Ela chorou. Estava perdida mesmo antes de entrar naquela mata. O veado só tinha escutado o chamado da alma dela. Numa última tentativa de quebrar o ciclo, o padre realizou um exorcismo ao pé da mata. Mas enquanto orava, a terra tremeu. O ar ficou pesado. Um galho caiu como uma lança, atravessando o altar improvisado. O padre morreu ali mesmo, com olhos arregalados e a cruz enegrecida. Joana fugiu em pânico. Cada passo a levava para dentro. A mata se fechava. A vila desaparecia atrás dela. As árvores formavam um corredor, e no fim dele, lá estava, o veado encantado. Majestoso. Silencioso. Terrível. Ele avançou. Mas desta vez, Joana não fugiu. Estendeu as mãos. Sentiu o frio da criatura. Seus olhos se encontraram. E ela ouviu. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça, você é a ponte. Agora, é guardiã. Dias depois, um grupo de buscas encontrou a mochila de Joana pendurada na árvore retorcida. Mas nenhum sinal do corpo. Seu diário estava ali, com as páginas molhadas e rasgadas. Os últimos escritos falavam de vozes, visões e da entrega ao espírito da floresta. De Lúcia leu o diário e chorou. Sabia que Joana tinha sido levada, mas também entendia que a mata não consome, ela transforma. Algumas noites, moradores diziam ver um veado branco andando entre as ruas da vila. Não deixava pegadas. Não emitia som. Mas quem ouvia, sonhava com Joana sorrindo entre árvores. Seu Amâncio reapareceu, e começou a plantar mudas ao redor da árvore seca. Disse que a guardiã havia pedido por renovação. Os sonhos dele agora vinham com uma nova voz, feminina, firme e gentil. Era ela. Joana. A nova voz da floresta. Mas a paz era tênue. Um fazendeiro tentou derrubar parte da mata para construir chalés. Nessa mesma noite, sua casa pegou fogo sozinha. Ele fugiu, mas seus bois foram encontrados em círculo,
com olhos arrancados e os chifres torcidos como os do veado. A vila entendeu o recado. O território estava selado. Aquela floresta não pertencia mais aos homens. Ela tinha uma nova senhora. E o veado apenas avisava. As lendas se espalharam. O turismo parou. A mata se fechou mais. E as crianças cresceram ouvindo que, se vissem um animal branco na floresta, deveriam desviar o olhar. Ou seriam chamados também. Anos se passaram. Mas em certas noites, durante tempestades, o véu entre os mundos enfraquece. Numa dessas noites, um youtuber resolveu desafiar a lenda. É só uma história de velho, zombou, rindo diante da câmera. Com drones, lanternas e arrogância, adentrou a mata de Itaúnas. Transmitiu ao vivo por 1 hora. Tudo parecia normal. Até que a tela congelou. A última imagem mostrava algo se aproximando pela névoa. O rosto dele se distorcia, como se algo invisível estivesse puxando sua alma para fora. A live caiu. O corpo nunca foi encontrado. O vídeo, claro, viralizou. Mas poucos ousam seguir os passos dele. Porque, mesmo sendo uma lenda, há algo que sobrevive ao tempo: o medo. E naquele canto do Espírito Santo, o medo tem chifres. Dizem que o veado encantado não escolhe ao acaso. Ele escuta o coração de quem anda perdido. E quando os olhos dele encontram os seus, você já não pertence mais ao mundo dos vivos. Apenas caminha, para sempre, entre raízes e sombras. Por isso, se algum dia estiver sozinho numa floresta e o tempo parecer parar, não olhe. Não fale. Não respire alto. E, acima de tudo, nunca olhe nos olhos dele. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.